Muito bem, prezados. Então, conforme o combinado, seguimos nós agora na parte F do nosso bloco 4 dos crimes em espécie, dos crimes e das penas do Estatuto do Desarmamento. Nesse nosso maravilhoso projeto, que é o projeto Gabaritando Legislação. Nós estamos no penúltimo tipo penal, né? Penúltimo tipo, comércio ilegal de arma de fogo. Aqui está, então, a rúbrica marginal. Vamos pegar ela aqui. Rúbrica marginal. Comércio ilegal de arma de fogo. E, como sempre, vamos, com toda tranquilidade, fazer a leitura. Vamos fazer a leitura do tipo penal. É a primeira coisa que a gente sempre faz, né? Para entender. Às vezes, na leitura, muita coisa a gente já pega. Vem comigo, olha só. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 6 a 12 anos e multa. Vejam que as penas estão cada vez piores, né? Parágrafo 1º. Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Aí está. Fizemos a leitura do crime, né? A leitura do tipo penal. É a primeira coisa sempre, é o básico, certo? Que nós temos que ver agora? Sempre, objetividade jurídica. O que é atingido aqui, pessoal? É a incolumidade pública, né? O risco à sociedade, a incolumidade pública. O que visa esse tipo penal? O que visa esse crime? É isso que a gente tem que saber agora. O que visa esse tipo penal, o que visa esse crime? Visa evitar que armas ilegais, acessórios ou munições entrem em circulação, né? Esse é o objetivo. Certas armas, acessórios e munições, por serem ilegais, não podem entrar em circulação. Então, essa é a objetividade jurídica, certo? Uma questão importante agora é quanto ao sujeito ativo. Quem é que pode cometer esse crime? A maioria dos crimes do Estatuto do Desarmamento são crimes comuns, que podem ser praticados por qualquer pessoa. Não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Todavia, amigos, aqui nós estamos diante de um crime próprio. Nós estamos diante de um crime próprio, ou seja, esse crime, assim como a omissão de cautela imprópria, que só pode ser praticada pelo diretor do estabelecimento de valores, da empresa de valores, aqui é a mesma coisa. Não é qualquer pessoa que pode cometer. Demanda uma qualidade especial do sujeito ativo, que é quem, amigos? O comerciante, certo? Desculpem. O comerciante ou o industrial. Só eles podem cometer esse crime, certo? Ninguém mais. Então, aqui nós estamos diante de um crime próprio, certo? E saber que isso é um crime próprio, isso ajuda bastante a gente. Ajuda bastante por demais, vocês vão ver daqui a pouquinho.
Tá? Mas é importante lembrar sempre também das pessoas do artigo 6º, 7º e 8º. É importante também lembrar dessas pessoas, porque se essas pessoas cometerem esse crime, a pena é aumentada de metade. Vamos falar sobre a pena agora, né? A pena é uma só, reclusão, como todo crime, tirando os 2 primeiros. A pena mínima é 6, a máxima é 12 anos, cumulada com multa. Logo, é um crime de elevado potencial ofensivo. Não se aplicam aqui os institutos despenalizadores, né? Como transação penal, como suspensão condicional do processo. Não se aplica aqui a Lei 9.099, os juizados especiais criminais. Tudo bem. O sujeito ativo, então, é o comerciante ou industrial. É um crime próprio. Sujeito passivo, quem é que sofre com esse crime? A coletividade, certo? Pelo risco que isso pode gerar à sociedade. Então, a coletividade compõe o sujeito passivo desse crime. Lembrando também, amigos, que nós estamos diante, como praticamente todos os crimes do Estatuto do Desarmamento, de um crime de perigo, certo? Crime de perigo, porque coloca em risco o bem jurídico, vida, integridade física, patrimônio, mas não lesa esses bens, coloca em risco. Crime de perigo abstrato. Não é preciso provar que alguém foi colocado em perigo. O perigo é presumido, pessoal. Certo? O perigo é presumido. Todavia, lembrem que o perigo precisa existir. Logo, arma de brinquedo não entra aqui. Logo, arma quebrada, arma obsoleta não entra aqui. Mas lembrem que arma desmuniciada, sim. Comercializar arma desmuniciada é crime do 17. Comercializar acessório é crime do 17. Comercializar munição é crime do 17. Desmuniciada entra, mas que não gera um perigo não vai entrar. Certo? Cuidado em relação a isso. Bom, entramos finalmente nos elementos do tipo. Agora a gente vai para os verbos nucleares, os comportamentos. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, é o verbo clássico, né? Expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, 14 verbos, alguns em comum com outros crimes anteriores, como o artigo 14, né, não é verdade? Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e o 16, posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito. Certo? Só que alguns outros verbos clássicos do comércio ou da indústria, como, por exemplo, pessoal, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda. São verbos clássicos que nós só vamos encontrar aonde? Nós só vamos encontrar no artigo 17. E aí vai ficar fácil saber que nós estamos praticamente falando do 17, mas não quer dizer necessariamente que é o 17. Nós só vamos saber que é o 17, certo? Com esse elemento aqui, ó. Com esse elemento aqui, ó. No exercício de atividade comercial ou industrial. Certo? É isso aqui que nós vamos saber. Quer ver uma coisa? Vamos supor que venha a seguinte frase, ó. João adquiriu arma de fogo. O adquirir está no artigo 14. O verbo adquirir está no 14.
Só que o verbo adquirir também está no artigo 16. E o verbo adquirir também está no artigo 17. Então, como saber que essa conduta do João, que adquiriu uma arma de fogo, é o crime do artigo 14, do 16 ou do 17? Muitos vão dizer assim, professor, vai depender do tipo de arma. Se é uso permitido é 14, se é restrito é 16. É isso? Não. Não, porque se a gente for olhar o 17, eu pergunto a vocês, para o artigo 17, interessa se a arma é de uso permitido ou restrito? Por tudo que a gente leu? Em algum lugar aqui está dizendo que a arma é de uso permitido ou restrito? Não. Se limita a dizer o quê? Arma de fogo, acessório ou munição. Ou seja, para a existência do crime do artigo 17, pouco importa, ele não faz distinção entre arma de fogo de uso permitido, acessório de uso permitido, munição de uso permitido, e arma de fogo de uso restrito, acessório de uso restrito, munição de uso restrito. Não faz distinção. Se deram conta? Ele não faz distinção. Claro, vocês vão ver mais adiante, provavelmente no próximo e último bloco, que quando for arma de uso restrito, o crime é mais grave. Certo? Tem um aumento de pena. Mas para a existência do crime, tanto faz. Então, quando vem a frase, João adquiriu arma de fogo, a primeira coisa que a gente tem que saber, a primeira coisa, pessoal, é se entra na atividade comercial ou industrial. Se é um comerciante ou um industrial que cometeu o crime. E aí a gente vem para o parágrafo 1º, que fala, equipara-se a atividade comercial ou industrial para efeito desse artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Isso aqui já caiu muito em prova. Muitas questões disseram assim, exceto em residência. Não, inclusive, certo? Inclusive o exercido em residência. Tanto que é praticamente um crime comum, né? Se eu decidir vender arma de fogo na minha casa, eu praticamente entro no 17 também, mesmo não sendo um comerciante ou um industrial, certo? Eu posso ser, inclusive, um clandestino e eu vou acabar entrando nesse crime, como sendo uma atividade comercial ou industrial equiparada, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é isso. É uma atividade comercial ou industrial? É. Se é, está resolvida a parada. O crime é do artigo 17. Nós achamos o crime. Então, a banca tem que dizer. A banca vai ter que informar isso na prova para vocês. Certo? Então, a banca tem que informar. Ela tem que dizer. Muito bem. Feito isso, vamos supor que a banca não diga. Ou seja, não se trata de comércio ou indústria. Não se trata de comerciante ou industrial. Não se trata. Bom, se não se trata de comerciante ou industrial, só pode ser o 14 ou o 16. Como é que eu vou saber? Se a arma de fogo é de uso permitido, é o crime do artigo 14. Se a arma de fogo é de uso restrito, o crime é do artigo 16. Então, esse adquirir, que pode ser dos 3 crimes, primeiro eu analiso esse. O 17, que tem um princípio da especialidade, né? Tem a especializante aqui, comerciante ou industrial. Seja clandestino ou não, na residência ou não. Certo? Se for, está resolvido, é o 17. Se não for, eu vou para o 14, se é uso permitido, ou vou para o 16, se é uso restrito. Pegaram? Fácil, né? Fácil e tranquilo. Temos também um elemento normativo. Um elemento normativo que eu vou destacar aqui em azul. Sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Norma penal em branco precisa de um complemento, seja de lei, seja de regulamento, certo? Então, vem agora alguns exemplos. O sujeito, certo? Ele não tem autorização para vender a arma, o acessório ou a munição e ele vende. Entrou aqui, certo? Ou então, ele não mantendo a arma registrada em nome da empresa antes da venda da arma. Lembram do artigo 4º, parágrafo 4º? Lá do registro, lá dos primeiros blocos, pessoal, para vender a arma, tem que manter a arma registrada em nome da empresa. Ele não mantém, ele comete o crime do artigo 17. Um outro exemplo é vender munição de calibre diverso. Mesma coisa, né? Vende a arma e a munição de outro calibre. Não pode. Mas também pode ser em desacordo com determinação regulamentar, de regulamento. E aí entra, por exemplo, o industrial. O industrial que fornece, que não fornece, aliás, né? Ele não fornece à Polícia Federal a relação de saída de armas em estoque. Vejam vocês, ele tem que passar à Polícia Federal a relação da saída das armas que saíram do estoque, não passa. Acabou. Ele é o industrial, em atividade industrial, e comete o crime do 17. O comerciante que não encaminha à Polícia Federal em 48 horas, a contar da venda, os dados identificadores da arma e do comprador. Cai aqui também. A venda de munição sem a apresentação do registro da arma, ou em quantidade superior à permitida, vai entrar aqui também. Do mesmo jeito, da mesma forma. Perceberam? Aqui são alguns exemplos, então, que a gente tem, né? Alguns exemplos que a gente tem. Como eu disse, a pena é 6 a 12, mas se for essas pessoas, aumentada de metade. Vai para 9 a 18, né? 9 a 18 e multa. A pena é alta desse crime. É um crime grave, certo? Também é importante lembrar nesse crime, né, pessoal, esse parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a ação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, certo? Quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, ou seja, que já existia anteriormente. Se for conduta posterior, a responsabilidade é do policial disfarçado e não do comerciante ou do industrial. Cuidem isso também, certo? Em que momento esse crime se consuma? É um crime de mera conduta. Então, ele se consuma com o ato, independente de qualquer resultado. E aí a gente tem que ver os verbos. Em alguns casos, o crime é instantâneo. Em outros casos, o crime é permanente. Lembrando que é um crime, pessoal, aqui, certo? De ação múltipla, de conteúdo variado, ou um tipo penal misto alternativo. Significa que se o indivíduo praticar vários desses verbos que vocês estão vendo aqui, o crime é um só. O crime é único. Eu estou falando do crime de tráfico ilegal e a pena é uma só, de reclusão de 6 a 12 anos e multa. Certo? Adquirir é instantâneo. Alugar é instantâneo. Receber é instantâneo. O flagrante só pode ocorrer naquele momento. Da aquisição, do aluguel ou do recebimento. Transportar é permanente. Enquanto está transportando, o crime está se consumando, o flagrante pode se dar em qualquer desses momentos. Conduzir é permanente. A qualquer momento o flagrante pode se dar enquanto o indivíduo conduz. Ocultar é permanente. Enquanto está ocultada, escondida, pode se dar o flagrante. Ter em depósito é permanente. Enquanto estiver em depósito, o crime está se consumando. Desmontar, amigos, é instantâneo.
Montar é instantâneo, remontar é instantâneo, adulterar é espontâneo, vender é instantâneo. Expor à venda é permanente. Enquanto a arma está exposta à venda, o crime está se consumando. Ou, de qualquer forma, utilizar é permanente. Enquanto está utilizando, o crime está se consumando. Certo? É possível haver tentativa de comércio ilegal de arma de fogo? Óbvio que sim, né, meus amigos? É evidente que sim. Imagine o sujeito que tenta adquirir a arma de fogo e não consegue por circunstâncias alheias à sua vontade. Ele vai ser punido? Vai, mas não por comércio ilegal de arma de fogo consumado. Ele vai ser punido por comércio ilegal de arma de fogo tentado. Tentativa de comércio ilegal de arma de fogo. Certo? E por fim, amigos, vocês vão ver mais adiante no último bloco, mas eu já adianto aqui, que a lei fala que não admite liberdade provisória. Isso já caiu por terra, certo? Hoje, atualmente, não há crime que não admita liberdade provisória. Alguns é mais difícil de conseguir, mas todos têm essa liberdade. E esse crime aqui não é diferente. Certo? Prezados, destaquem, anotem, sublinhem tudo o que eu falei e tudo que está aqui sobre o crime de comércio ilegal de arma de fogo. Marquem aí. Certo? Muito bem. E assim, nós fechamos o bloco F. Nós vamos fazer o encerramento do Estatuto do Desarmamento no próximo bloco, que é o bloco G, onde nós vamos falar do tráfico de arma de fogo, certo? O tráfico de arma de fogo e algumas regrinhas, né, finais, para terminar e resolver alguns exercícios, ver como isso cai em prova. Certinho? Aguardo vocês, então, para o próximo e último bloco. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.